No xadrez eleitoral aqui do Brasil, nós informamos ontem que o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos no primeiro turno das eleições municipais. Mas esse crescimento da sigla de Gilberto Kassab pode ter impacto também na Câmara dos Deputados. Esse assunto para o repórter Bruno Pinheiro, que chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan. Como é que fica esse equilíbrio de forças no Congresso com o avanço do PSD de Gilberto Kassab, hein, Bruno? Boa noite, bom trabalho. Existe um entendimento de que o governo vai se interessar pelo candidato de Gilberto Kassab na sucessão de Arthur Lira. Ótima noite a você, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Hoje eu conversei com vários nomes aqui, com quem vai disputar a eleição, inclusive, e acredita que isso vai encher os olhos do governo, porque lá em 2026 essa será uma legenda importante, até mesmo para ajudar Lula numa eventual reeleição. Então, indicar alguém para estar na presidência da Câmara seria muito importante. Mas, de um outro lado, uma outra ala não acredita que Gilberto Kassab esteja interessado nos corredores ou nas oportunidades do Congresso Nacional. E que sim, ele vai utilizar esse resultado eleitoral justamente lá dentro do Palácio do Planalto para conseguir mais espaço no governo, na esplanada dos ministérios e nas secretarias também. Há quem diga e dê como certo de que em janeiro vai acontecer justamente a reforma ministerial e seria justamente nesse momento que Gilberto Kassab conseguiria uma oportunidade de emplacar novos ministros da sua legenda e novas secretarias também. Já aliados do ex-presidente abrem os olhos para o cenário em São Paulo de que Gilberto Kassab estaria interessado mesmo na sucessão do governador de São Paulo. E diante disso é importante ali olhar atento, porque o que eu ouvi, Gilberto Kassab é um ótimo jogador e sabe fazer o jogo exato neste momento com esse resultado das urnas. Ouvi alguns que relataram o seguinte: nas últimas semanas o deputado federal Nicolas Ferreira encabeçou uma campanha para os eleitores não colocarem a confiança, não depositarem os seus votos em candidatos do PSD, mas aparentemente isso não funcionou. Esse chamado não foi aceito e o que nós vimos nas urnas foi justamente essa ascensão da legenda de Gilberto Kassab. Aqui não se fala hoje se funcionou ou não, mas há uma avaliação de que esse chamamento não deu certo. Agora, de que forma que Gilberto Kassab vai utilizar essa vitória? Há quem diga e confie 100%, inclusive na legenda de Kassab, que será importante para emplacar a presidência da Câmara e também numa reforma ministerial que deve acontecer em janeiro do ano que vem, viu, Tiago? Pois é, então o PSD já de olho em mais cargos no governo federal e o Bruno Pinheiro sempre atento às movimentações políticas do Congresso. Bom trabalho para você, Bruno. Bom, vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, criou o partido justamente no momento em que ele estava aqui na Prefeitura de São Paulo. Lembro muito bem, a gente sempre cobriu, acompanhou muito. E o partido foi crescendo e agora é um dos principais aqui do país. A gente vê paralelamente o derretimento do PSDB, né? Agora é possível fazer uma constatação. A partir do momento em que o partido vai muito bem nas urnas, numa eleição municipal, claro que o partido tem representações federais também, mas é possível pleitear mais, pleitear uma amplitude maior, vamos dizer assim, do ponto de vista nacional? Possível é, eu só duvido que o Kassab vai fazer, porque o Kassab sabe jogar, mas ele sabe também não exagerar, até por ser um bom jogador. Ele tem 3 ministérios, uma reforma ministerial em que ele reivindicaria mais ministérios, isso obrigaria o governo a desalojar alguém da base. Obviamente não vai desalojar ninguém do PT, tá certo? Numa altura dessa, desalojar alguém do Centrão, que também venceu a eleição, que também foi forte, fica um movimento muito difícil de ser feito. Então, e hoje o Kassab deu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, não adianta o presidente Lula mimar os partidos com cargos, porque isso não vai impactar nas escolhas para 2026. Então, me parece que não seja esse caminho que ele vai trilhar. Quanto à presidência da Câmara,
pode adquirir alguma força, não acho que vá valer nesse jogo, embora ele esteja firmemente empenhado em convencer o Palácio do Planalto que o Antônio Brito, candidato dele, baiano, do PSD, seria uma opção muito mais amigável do que o Hugo Mota, que é o candidato do Arthur Lira, porque o Hugo Mota aí tem aquela ligado ao como é o nome dele? Eduardo Cunha, e aí traz aquela questão toda do impeachment, é por aí que o Kassab vai fazer. Agora, ele querer ampliar a presença na esplanada, criando uma confusão para o governo, acho que não vai. Comentário breve, Kobayashi. Será que ele vai colocar o pé no freio se chegar a essa situação? Ele é uma pessoa muito experimentada, né? Talvez hoje tenha se tornado um dos grandes líderes partidários do país e caminhando cada vez mais para maior relevância. Essa eleição de 2024 foi determinante para esse crescimento do PSD e, naturalmente, ele não precisa nem pedir, nem acelerar, nem frear. As pessoas já olham para ele como alguém com maior relevância, seja para ocupar mais lugares nos ministérios, seja para fazer aliança para as próximas eleições que se aproximam, justamente para onde está todo mundo olhando 2026.